se você não levantar e for atrás, ninguém vai fazer por você. Essa com certeza é a primeira lição que eu posso dizer que eu aprendi nesses 10 anos de vida adulta. Prazer, meu nome é Letícia, eu gosto muito do meu apelido Junk, que vem de Junqueira, um dos meus sobrenomes. Eu quero falar para vocês 6 lições que eu aprendi nesses anos de vida adulta. Eu diariamente me pego pensando, meu Deus, eu já sou adulta. Isso significa que muitas das coisas que antes eu não tinha que pensar sobre elas, agora eu tenho que pensar. Significa também uma responsabilidade maior, uma maturidade maior, eu espero. E pronto, eu fiz uma colinha, como é óbvio, para que eu não faça mais digressões e viaje mais do que eu já habitualmente faço. Mas a primeira lição com certeza é essa. Se você não for atrás, se você não levantar e for resolver os seus problemas, as suas demandas, os seus compromissos, ninguém vai fazer por você. Claro que vocês aí do outro lado podem pensar, tem exceções, tem pessoas que os pais fazem tudo pra eles, etc, etc. Sim, gente, tem exceções. Mas a maioria dos seres humanos adultos tem que se virar. Eu lembro uma vez que eu trabalhava num restaurante aqui em Portugal e fazia pouco tempo que eu trabalhava lá e era a minha primeira experiência trabalhando num restaurante. E eu era responsável no domingo por abrir o restaurante, simplesmente. E aconteceu que um domingo eu atrasei, acordei mais tarde, enfim, me atrasei e, consequentemente, estava tipo uns 5, 10 minutos atrasada para chegar no restaurante e abri-lo, né? Ele também tinha padaria, outras coisas, enfim. E eu lembro que me caiu uma ficha tão pesada naquele momento que foi a seguinte: nossa, se os adultos não levantam e abrem o restaurante, a lotérica, o banco, o mercado, a padaria, quer dizer, se os adultos não levantam e cumprem com as suas obrigações, a cidade para, as coisas não funcionam. Se um adulto não acorda na hora certa, toma o seu banho, seu café da manhã, etc., e começa a dirigir o ônibus, não vai ter ônibus, né? Não vai ter autocarro pela cidade. Se os adultos não tomam a sua parcela de responsabilidade naquilo que eles têm que fazer no seu dia a dia, a cidade não funciona, as coisas não funcionam. Diferente das crianças e dos adolescentes, né? Que se você falta, olha, problema seu, né? Você perdeu a aula, ou você perdeu o judô, o balé, o que quer que seja. Bem, então, foi uma das grandes lições, claro, né? Eu não aprendi isso só naquele momento, eu fui aprendendo isso ao longo desses 10 anos, dos 18 aos 28 anos, que é a minha idade atual. Mas eu trouxe esse exemplo para vocês materializarem o que eu quero dizer. E se, por outro lado, nós não levantarmos e fazermos as nossas coisas na nossa vida pessoal, o mesmo acontece. Quer dizer, se eu não for, por exemplo, eu tô aqui em Portugal, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer o meu doutorado, eu tenho que, ser responsável pelos meus compromissos. Se eu não levantar e for fazer, minha mãe não tá aqui, ela não vai me levantar, ela não vai fazer por mim, enfim. Então, acho que essa é uma das grandes lições. Depois, a segunda lição é que, novidade, existem pessoas más. Existem pessoas más, existem pessoas falsas, existem pessoas, eu até coloquei frustradas. Por que eu tô falando isso? Porque eu não sei, claro, como que é a experiência de cada um, mas na escola e até o ensino médio, enfim, eu não tive muitas experiências de conviver com pessoas más. Ou talvez eu não tinha essa maturidade para perceber que existiam pessoas, sejam os adultos, sejam os adolescentes, não sei, mas, né? E conforme eu fui crescendo, eu lembro que aos 18 anos de idade, eu literalmente descobri assim, o que é a falsidade. Eu lembro de uma situação em que eu falei pra pessoa numa conversa: olha, isso é um segredo, por favor, não fale isso pra ninguém, porque não era nem pra eu estar falando isso também, enfim, tipo, essa conversa nem devia ter existido. Vamos deixar a conversa aqui? E a pessoa, claro, não, vamos deixar a conversa entre nós. E eu juro pra vocês, acreditem se quiserem, mas no mesmo dia, a pessoa pegou e mandou uma mensagem pra pessoa de quem nós havíamos falado, ou seja, a pessoa que era, digamos, o foco daquela conversa da fofoca, né?
vamos pôr nome nas coisas, da fofoca. E falou, eu sei o que você fez, não sei o que lá, porque a pessoa, ela tinha acabado de me falar que ela não ia contar pra ninguém, que ela ia deixar aquela conversa morrer, porque aquela conversa não tinha nem que ter existido, e ela foi, no mesmo dia, atacar a pessoa que eu tinha deixado escapar um segredo dela, né, que eu tinha deixado, eu tinha compartilhado algo que não era pra eu ter dito. Então, naquele momento, assim, foi uma confusão. Eu tinha 18 anos de idade, depois no dia seguinte, aquela pessoa estava chateada comigo, a outra pessoa que também sabia estava chateada comigo. Enfim, eu quase perdi amizades que eu realmente gostava e que eram boas pra mim, que eram verdadeiras, por causa de uma filha da mãe falsa. Então, eu descobri que sim, a falsidade existe. E no mundo adulto, ai meu Deus, às vezes eu tenho uma saudade do meu ensino médio, porque no meu ensino médio tinha uns grupinhos e tal, tinha as menininhas às vezes que ficavam se encontrando, mas não tinha aquela maldade, aquela malícia, aquele negócio tipo, eu vou te destruir, enfim. Não tinha isso, então às vezes eu sinto muita falta mesmo de ser mais nova, né, de ser mais leve, ter uma vida mais leve. Quando você é adulto, você nunca sabe o quão real as pessoas estão sendo, quão verdadeiras elas estão sendo com você. Tem muitas máscaras sociais mesmo, muitas máscaras sociais. Você não pode ser completamente verdadeiro, sincero no seu trabalho, na sua faculdade, enfim, nos ambientes que você frequenta. Não dá. Você tem que se encaixar um pouco ali dentro daquela normativa, daqueles protocolos. Ai, é um saco. Enfim, isso acontece. Bem-vindo à vida adulta. Terceira lição que eu aprendi. Se você chamar a atenção de uma forma positiva, você vai levar pedrada. Sabe aquela máxima assim, prego que se destaca, leva martelada? É exatamente isso. Gente, acreditem se quiserem, mas é assim, quando você é adulto, ainda mais quando você é um jovem adulto, existem muitos adultos também, né, e principalmente os mais velhos, que começam a avaliar tudo que você faz, o jeito que você fala, o jeito que você veste, como que você se comporta, se você já é adulto mesmo, se você não é, se você é maduro, se você não é, enfim. Então, assim, coisas que você fazia na escola, coisas que você fazia em outras épocas, que às vezes as pessoas achavam até legal, vira um problema na vida adulta. Então, por exemplo, eu sempre fui essa pessoinha comunicativa, que gosta de colocar lacinho no cabelo, pode ser que mais velha eu mude, mas eu tenho 28 anos e eu continuo gostando de colocar presilha no cabelo, colocar um lenço, colocar um lacinho, gosto de colocar brincos, enfim, gosto de me arrumar, né? Aprendi ao longo da vida que isso é importante, enfim, e eu gosto de estar bem apresentável, então naturalmente acabo chamando atenção, porque nem todo mundo tem esse hábito, né? Os adultos, de forma geral, muitas vezes se vestem de uma forma muito prática, né? Não se arrumam muito, ou só se arrumam para eventos sociais, para festas, etc. Não tem muito essa coisa do dia a dia estar arrumado, né? Alguns sim, mas eu diria que a maioria não. Eu te convido a observar os adultos ao seu redor, né? Eu digo assim, no ônibus, na cidade, no shopping, etc. E observe como os adultos se vestem, como os adultos se comportam. Muitas vezes, não tem esse zelo, não tem esse cuidado na maioria das vezes. E as pessoas que têm esse zelo, né? Obviamente existem as pessoas que gostam também de se arrumar, que gostam desse lado mais, digamos, criativo também na sua apresentação pessoal. Geralmente são vistos de canto de olho, geralmente são meio assim, quer chamar atenção, enfim. Isso acontece, é muito chato, mas acontece. E para além disso, se você se destaca porque você conversa bem, ou porque você gosta de criar eventos, né? Eu sou muito dessa pessoa agregadora, que gosta de fazer os eventos da turma, ou então, vamos fazer alguma coisa no trabalho e tal. Sempre vão ter outros adultos que não vão gostar. E você tá fazendo uma coisa boa, tipo, você tá fazendo uma coisa legal, mas eles não vão gostar, isso é um saco. Enfim, quarta coisa que eu aprendi: saúde, autoconhecimento e inteligência emocional são ouro. Gente, isso é muito sério. Saúde, porque quando nós somos crianças e adolescentes, muitas vezes nós não estamos nem aí para nossa saúde, porque nós temos a saúde como uma coisa dada, né? A não ser que nós
tenhamos algum problema de saúde, alguma coisa que realmente nos obrigou a olhar e pensar sobre a nossa saúde desde cedo, nós não pensamos sobre isso. Então, quando você vai envelhecendo, né, vai chegando à fase adulta e tal, você vai começando a... tô sentindo uma dorzinha aqui, se eu não for fazer uma ginástica, se eu não for fazer um cardio, né, correr, se eu não for fazer musculação, etc., daqui a 10 anos essa dor vai estar absurda, né, talvez eu não consiga levantar a perna, não sei. Então, a gente começa a observar mais que o nosso corpo é uma máquina, de fato, que precisa de cuidados, precisa de, entre aspas, manutenção. Nós começamos a observar mais que é preciso cuidar da saúde. Então, nós descobrimos que saúde é ouro. E também começamos a olhar em volta e ver as pessoas ali na nossa idade ou mais velhas que nós. Por exemplo, eu tenho 28, eu já convivo com muitas pessoas que têm 30 e poucos, 40 e tal. Você começa a observar que essas pessoas estão com problemas de saúde. Então, às vezes você conhece alguém que, sei lá, tem um problema qualquer na respiração, ou conhece alguém que não consegue abaixar, e aí você vai ficando tipo, eita, essa pessoa é só um pouquinho mais velha que eu, meu Deus, entendeu? Então, e você mesmo começa a se observar que, tipo, sei lá, antes eu podia brincar de correr uma escada, né, subir e apostar a corrida quem chega primeiro lá no topo. Hoje em dia, eu não posso fazer esse tipo de desafio porque eu vou perder, dependendo de com quem eu estiver competindo, né? Então, eu observei isso. Saúde se torna uma coisa que nós paramos para prestar atenção e é ouro. Cuidar da nossa saúde, a gente começa a fazer aquele tipo de cálculo. Hoje eu já comi muita bolacha, agora vou comer só fruta. Ou então, não, já comi um pão hoje, eu não vou comer outra. A gente começa a pensar nisso, né? A gente, aos 28 anos, a gente já tá pensando nisso. Já tá pensando, tipo, acho que eu exagerei, ou então, não, ontem eu já tomei refrigerante, hoje eu não vou tomar. A gente começa a pensar nisso. Autoconhecimento, porque ao longo desses 10 anos, né, de vida adulta, você vai literalmente se conhecendo. Essa é a ideia, tá, pessoal? Essa é a ideia, ir se conhecendo, vendo o que você gosta, o que você não gosta, quem são as pessoas importantes para você, por que elas são importantes, quais são os valores que você admira, enfim. Ir conhecendo a si mesmo vai te dando, de certo modo, alguns pontos, porque você vai sabendo lidar com as situações de uma forma melhor. Então, você sabe que determinada situação não combina com você, não é pra você, e aí você vai se afastar. Isso vai te preservar, vai evitar conflitos, evitar problemas. Você já percebeu que aquilo não é pra você porque você se conhece. Então, é muito, muito importante. E inteligência emocional, né? Que é basicamente saber gerir ali os seus divertidamente, como se brinca hoje em dia, né? Saber gerir as suas emoções e responder de uma forma, digamos assim, mais adequada a cada situação. Terapia ajuda muito para quem gosta, para quem pode fazer. Eu não acho que terapia seja uma coisa para todo mundo, porque pode ter pessoas que não vão se identificar, não vão gostar, enfim, acho que existem vários caminhos para se fazer, para atingir resultados parecidos, digamos assim, mas para quem gosta, para quem pode, ajuda muito, porque na terapia a gente se escuta, né? A gente se escuta bastante, então a gente vai captando umas ideias, assim, percebendo umas coisas, percebendo umas repetições, enfim. Quinto e penúltimo lição, né? Quinta e penúltima lição, perdão. Ordem de prioridade. Você aprende uma ordem de prioridade, ou você deve aprender uma ordem de prioridade muito importante na sua vida. Eu coloquei Deus, porque é o que eu acredito, mas se você não acredita em Deus, eu diria espiritualidade. Porque muito mais importante do que essa casca aqui, do que se você tomou banho, passou desodorante, se você se arrumou, pôs lacinho no cabelo, etc., é o seu espírito. É aquela parte essencial que, né, todos os filósofos tentaram definir, é a sua alma, é o seu espírito, não sei, mas é aquela parte invisível que sem ela não existimos, né? Sem ela somos só matéria. Então, essa parte espiritual, ela precisa ser cuidada.
Você precisa fazer uma oração diária, uma meditação, se conectar com algo que para você te ajude a trabalhar esse crescimento espiritual, seja a natureza, seja o que for, mas ela é muito importante. Então, Deus, né, para mim é o meu relacionamento com o meu Criador, com o Divino, com aquele que sabe exatamente o que ele criou, para que ele criou, enfim. Então, essa conexão com Deus, com os ensinamentos de Jesus Cristo, é a minha espiritualidade. Depois, você, né? Então, não tem pra onde correr. Por mais que você ame a sua mãe, não é a sua mãe. Por mais que você ame o seu marido não é o seu marido, seu namorado, é você. Então, você tem que se cuidar, você tem que estar bem. Se você não estiver hidratado, você vai dar problema para os outros, né? Beba água. Se você estiver mal-humorado, tá estressado, não refletiu o porquê, né? Autoconhecimento, enfim. Se você não cuida de você, você também não cuida de ninguém, você não ajuda ninguém, você só atrapalha. Então, você tem que ser a sua prioridade. Esse você também, que eu tô falando, o material, né? O intelectual, enfim. Cuidar do corpo, cuidar da mente. Depois eu coloquei a família. Muitas pessoas jovens falam, minha família são os meus amigos, família não são. Desculpa, não são. Claro que, Letícia, existem exceções, claro, você pode ter uma família toda destruída, tóxica, terrível, não sei o que, não sei, né? Existem, poxa, inúmeras formas de família e existem famílias com certeza que são muito complicadas e às vezes é melhor estar longe delas. Mas de uma forma geral, sempre existe alguém, algumas pessoas da família, seja uma avó, uma tia, uma mãe, um tio, um padrasto, enfim, sempre existem pessoas da família que sim, são elas que devem ter prioridade na sua vida em relação a tudo. É a mensagem delas que você vai responder primeiro, é a ligação delas que você vai atender primeiro. Se você tiver com uma gordurinha, né, financeira, se você tiver com dinheiro sobrando, é a vida da sua família que você vai abençoar primeiro. Então, a família vem primeiro. E, gente, isso é muito verdadeiro, porque os amigos, por mais que nós amemos os nossos amigos, os amigos também têm as famílias deles. Eles também vão dar prioridade às famílias deles. E eu diria, devem dar. Eu já me desfiz de amizades que eu observei que desfaziam da própria família. Falei, cara, isso não combina comigo. Como que você desfaz da pessoa que limpou a sua bunda, cara? Não dá pra mim, entendeu? Não dá. Respeite e honre os seus familiares. Respeite e honre as pessoas que cuidaram de você. Só quem, eu tenho amigos que hoje em dia já são mães, já são pais, só quem tem um filho sabe o quanto que os seus pais fizeram por você, cara, de verdade. É uma coisa assim que dá até arrepio, porque uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente demanda tanto. Outra coisa que você começa a observar quando você é adulto. Cara, é um trabalho absurdo que não termina nunca. Então, assim, honre a sua família, respeite a sua família. E a sua família, depois de você, que você tem que se cuidar, obviamente, é prioridade. Antes da galera. Antes da galera vem a família, tá bom, jovens? É isso. E depois vem os amigos, ok? Então a gente tem que aproveitar os amigos, honrar. Sempre tem em mente que esse tempo que nós estamos aqui, ele é muito rápido. A gente, quando é mais novo, acha que a gente tem, nossa, muito tempo pela frente. O tempo passa muito rápido. Eu tô aqui falando pra vocês de 10 anos da minha vida. É impressionante, assim. São 10 anos, cara, 10 anos da minha vida. Ontem eu tinha 18 anos, ontem. Eu tava, né, dançando, curtindo, ontem. E hoje, eu estou aí face a face com os meus 29, que estão muito próximos. Então, o tempo passa muito rápido, aproveitem os seus amigos, valorizem os seus amigos. O autoconhecimento ajuda também a percebermos quem são os nossos amigos, né? Quem são aquelas pessoas que estão ali no dia a dia, estão ali, mesmo que não estejam presencialmente o tempo todo, desculpa, estejam próximos emocionalmente, sabe? Se importem conosco emocionalmente. E por fim, o trabalho, tá? Pessoas adultas, novos adultos, por fim, o trabalho. Eu não tô falando, já falei, né, no início, é óbvio que a gente tem que se preocupar com o trabalho, se a gente não for, as coisas não acontecem, não abrem, etc. Dei o meu exemplo.
Mas o trabalho não deve vir antes da sua espiritualidade, não deve vir antes de você, não deve vir antes da sua família, não deve vir antes dos seus amigos. Eu não tô falando que a gente não vai dar prioridade ao trabalho, que a gente não vai ter compromisso, etc, etc. Vai ter e tem que ter. O que eu tô dizendo é, quando você coloca o seu trabalho à frente de tudo e de todos, né, acima de tudo e de todos, você perde momentos insubstituíveis. E você perde relacionamentos, você perde pessoas. Né? Então eu acho que tenham cuidado com isso, tenham atenção, façam um equilíbrio. Eu costumo dizer mesmo nos trabalhos onde eu já trabalhei, existem telefonemas que eu não deixo para depois. Existem pessoas que eu não respondo mais tarde, eu respondo na hora que eu vi a mensagem. Então, se a minha mãe me liga, me manda mensagem, se eu tô vendo, claro, eu posso estar no banheiro, posso estar fazendo outra coisa e não ver na hora. Mas se eu vi, eu vou responder na hora. Se meu irmão, enfim, pessoas importantes, né? A minha melhor amiga, o meu melhor amigo, o meu marido. Então, tem pessoas que são muito importantes e elas são mais importantes do que o trabalho, tá? Trabalho, deixa eu te contar um segredo, o trabalho pode mudar, você pode ir para outro trabalho, sua mãe não. Então, ordem de prioridade. E por fim, para fechar esse vídeo, ainda há tempo de realizar projetos. Essa é uma das lições que eu aprendi na minha vida adulta, nos meus 10 anos de vida adulta. Conforme nós vamos envelhecendo, nos tornando adultos, muitas vezes nós achamos que não há mais tempo. Há tantas coisas que eu quero fazer e eu imagino que você aí do outro lado, se você tem uma idade próxima à minha também, 25, 27, 28, não sei, 30, 32, não sei. Você também pode pensar, já não dá tempo de eu fazer balé, que é uma coisa que eu acho muito legal. Já não dá tempo de eu aprender violão. Já não dá tempo de eu aprender violino, já não dá tempo de eu entrar pra corrida. Cara, dá tempo. Dá tempo. Tinha uma academia em Viçosa, onde eu morei, em Minas Gerais, que dizia assim, o slogan deles era assim, daqui a um ano você vai ter daqui a um ano você vai ter desejado, acho que eles tinham escrito desejado, daqui a um ano você vai ter desejado ter começado há um ano. E eu achava aquilo, fantástico, é exatamente isso. Daqui a um ano você vai querer você vai desejar, oh meu Deus, que trava-línguas. Você vai desejar ter começado há um ano a sua vida esportiva. Daqui a um ano você vai desejar ter começado a ler um livro por mês há um ano. Então, dá tempo. Dá muito tempo. Comece agora, faça o que você quer fazer. Mesmo que você, olha, te digo até mais, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Então vai ver, você só tem 6 meses de vida pela frente, meu filho. Começa aí essa aula de violão, você vai ter 6 meses. Deus queira que seja mais, tá, gente? Mas eu tô dando um exemplo assim impactante pra você levantar a bunda e fazer alguma coisa que você queira fazer, tá bom? É isso. Bem-vindos a este canal de leituras de mundo, de falação, blá blá blá. Mais uma falação para te engrandecer, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau!